O projeto EcoRendu começou com uma conversa em torno da sustentabilidade socioeconómica da região norte do país e, em particular, da região norte interior. Nós fomos abordados por uma empresa que trabalha aqui na região em produtos florestais não lenhosos, com perguntas bastante pertinentes que nos levaram a chegar à conclusão de que havia lacunas do conhecimento que eram relevantes e que permitiam desenvolver um projeto de investigação. O Centro de Estudos Florestais trabalha já há muitos anos com produtos florestais não lenhosos, com a temática da sua ecologia, da sua produção sustentável, com a definição de modelos de gestão florestal para a produção de produtos florestais não lenhosos e, portanto, para nós foi um bocadinho natural envolver-nos neste projeto. Os dois produtos que foram abordados foi, por um lado, a bolota do carvalho negral, que é muito menos conhecida, muito menos documentada do que outras bolotas de outros carvalhos, e, por outro lado, o mel de melada. Mel de melada que se relaciona com a bolota através das exudações que aparecem em várias fases do desenvolvimento da bolota e que podem eventualmente ter influência em algumas das características do mel de melada que é produzido aqui no Parque Natural de Montezinho. O mel do Parque de Montezinho é o melhor mel de todo. Primeiro, pelo local onde é que ele é produzido. A área onde ele é produzido é uma área despolida, é um parque natural, é uma zona onde é que a intervenção do homem é uma intervenção considerada tradicional e a produção de mel nesses locais é uma produção extensiva, em que permite que as pessoas façam visitas periódicas às suas colmeias. No âmbito do projeto EcoRendu, a Botoncibo ficou responsável pela instalação de 4 apiários no perímetro do Parque Natural de Montezinho. Estes 4 apiários teriam que ter 10 colmeias cada um. Durante o inverno, tínhamos que, monitorizando as colmeias e alimentando-as para que elas, na época de plena produção, tivessem conforme para conseguirmos ter os resultados pretendidos. Durante o verão e a primavera fomos também recolhendo amostras de mel e as pesagens das alças que posteriormente enviámos para o IPP e para a Universidade de Vigo, para eles analisarem. Fizemos também observações de presença de afídeos e de exudações nas bolotas, umas pequenas secreções de seiva, que são mais tarde aproveitadas pelas abelhas e que dão efetivamente origem à melada. A análise palinolóxica, a verdade é que é unha das ferramentas máis útiles que se pode empregar para coñecer a orixe botánica dos produtos apícolas, en este caso do mel da melada. Hai que decir que este mel, que é diferente ao resto de meles monoflorais ou multiflorais, xa que ten unha orixe botánica que na súa maioría non é floral, senón que máis ben é extrafloral. O interesse no mel de melada tem vindo a crescer por parte dos consumidores devido às suas características nutricionais e terapêuticas. É um mel que apresenta características organoléticas únicas, daí o seu interesse na caracterização. São meis escuros, com elevado valor no conteúdo da condutividade elétrica, na acidez, nos minerais e nos compostos fenólicos. Nós, aqui no CIMO, fizemos a análise do perfil fenólico, tendo-se verificado a presença de 17 compostos, que são os principais responsáveis por estas propriedades bioativas que o mel apresenta. A nossa relação com o CIMO vem desde a sua fundação. E o primeiro presidente do Instituto Politécnico foi o primeiro diretor do Parque Natural de Montezinho. Criou-se uma relação não só pessoal, mas institucional, entre nós e o Instituto Politécnico de grande proximidade. Já tive a oportunidade de estar nos laboratórios do CIMO, é enriquecedor também para nós e para a nossa formação e acho giro essa permuta de conhecimento para valorizar ainda mais o projeto em que estamos inseridos. Nós chegámos a este projeto porque a zona onde é que a intervenção incidiu é uma zona de existência de grandes extensões de carvalhal e porque a nossa obrigação e a nossa função é colocar o produto mel dos produtores no mercado.
E isto era uma oportunidade, através do projeto, de podermos vir a certificar que é isso que nós pretendemos, que seja certificado o mel de melada do Parque Natural de Montesinho. O grande interesse do agrupamento na participação deste projeto é mesmo a valorização do mel de melada, mais precisamente aqui do nosso Parque Natural de Montesinho. E pode trazer gente que foi formar-se para fora da nossa região, regressar e fazer um retorno à nossa região e conseguir ter melhor qualidade de vida no local que ele tanto gosta. O mel de néctar é o que vem dos nectários das plantas e o mel de melada é o que as abelhas recolhem das secreções das plantas ou das excreções de insetos que vivem nas plantas. É que, ao final de todo, levou-nos a obter unha cantidade de uns 60 tipos polínicos pertencentes a 33 familias botánicas. E todas elas confírenlle ao ese mel de melada esas características únicas que ten. Tem diferenças físico-químicas, os dois meis. Os meis de melada têm elevado valor de condutividade elétrica, de minerais, de acidez, de compostos bioativos. E também têm um menor conteúdo em açúcares em comparação com os meios de néctar, destacando-se a aerlose e a melositose, que são oligossacáridos que não existem no mel de néctar. Colaboramos também na observação da fenologia do carvalho negral, desde o estabelecimento da flor até à queda da bolota. O timing das diferentes fases, desde a flor masculina, a feminina, o inchamento e a maturação e queda da bolota, permite-nos saber muitas informações. Monitorizámos vários raminhos e em cada raminho, que foi devidamente identificado, fomos acompanhando mais tarde o número e o desenvolvimento das bolotas desse raminho. E essa contabilização da bolota permite-nos avaliar todos os anos o nível produtivo destas árvores. Nós tínhamos dois objetivos nesta tarefa. Por um lado, avaliar os fatores que estão relacionados com a variabilidade da disponibilidade de bolota, considerando, portanto, as diferentes fases de desenvolvimento da bolota para distinguir a disponibilidade de material que pode mais tarde vir a ser utilizado para a produção de farinha, com a bolota do Quercus pyrenaica, da disponibilidade dos outros tipos de bolotas, portanto, aquelas bolotas mais pequenas que acabam por abortar e cair antes do seu desenvolvimento total. E, por outro lado, o segundo objetivo era o estudo do desenvolvimento fenológico da bolota ao longo de todas as suas fases, tentando perceber aqui como é que o clima e como é que a estrutura do povoamento interagia com estas duas variáveis, portanto, por um lado a fenologia e, por outro lado, com a disponibilidade de bolota. Além disso, permite-nos também observar uma coisa importante, que é a percentagem de bolotas perdidas, aquilo que nós chamamos de abortos. Essa variação dentro do próprio ano e entre diferentes anos, porque foram 4 anos de projeto que nos permitiram seguir esta produção, permite-nos depois mais tarde ter implicações ao nível do aproveitamento comercial deste pequeno fruto, não é, que é a bolota. Em termos de resultados, por um lado observámos uma grande variabilidade da disponibilidade de bolota, quantificada em quilogramas por hectare, tanto entre anos como entre os povoamentos que nós monitorizámos, que eram 4 povoamentos distribuídos pelo Parque Natural de Montesinho. Não observámos uma relação linear entre a disponibilidade de precipitação e esta disponibilidade de bolota. Aquilo que observarmos foi que existem algumas condições climáticas e algumas épocas nas quais se podem concentrar a precipitação que aí sim estão relacionadas com a taxa de aborto das bolotas. Portanto, conseguimos diferenciar algumas condições de clima que favorecem o desenvolvimento das várias fases fenológicas da bolota até ao fim do seu desenvolvimento e, por outro lado, outras condições que favorecem, sim, o aumento da percentagem de bolotas que acabam por abortar. Em termos da estrutura do povoamento, aquilo que observamos é que, por um lado, se a disponibilidade de bolota aumenta com a dimensão média das árvores, aquilo que nós chamamos, portanto, em silvicultura, o diâmetro quadrático médio do povoamento, por outro lado, a disponibilidade de bolota diminui com o aumento do número de árvores por hectare. A bolota é uma fonte alternativa de farinha na alimentação humana
por apresentar características de valor nutricional e também de compostos bioativos. Além do mais, como é uma farinha isenta de glúten, é uma vantagem para doentes celíacos. Nós, aqui no CIMO, fizemos a otimização do processo de obtenção da farinha, principalmente na parte da remoção dos taninos, porque os taninos provam ser compostos que dão alguma adstringência à farinha. Após essa otimização da obtenção da farinha, desenvolvemos panquecas com diferentes percentagens de farinha de bolota, onde se verificou haver um acréscimo no teor de fibras e também no teor de proteínas. Nós pegámos nas cúpulas, neste caso analisámos 6 espécies autóctones de carvalho, existem muitas mais. Basicamente as cúpulas são um desperdício da indústria da bolota e, portanto, com o crescimento da indústria da bolota também vai haver o crescimento deste desperdício, a quantidade de desperdício que a indústria produz. E por isso, um trabalho muito importante, que é o que o meu laboratório faz, é analisar quimicamente estes tipos de desperdícios florestais e perceber se eles podem ser utilizados noutras indústrias ou na mesma indústria, no caso. Portanto, pegámos nas cúpulas, analisámos quimicamente em termos de extrativos, açúcares, lignina e podem ser fontes importantes de compostos com propriedades antioxidantes, que depois podem ser utilizadas na indústria da cosmética ou na indústria farmacêutica. E podem também ser fontes importantes de ligninas e de açúcares, que depois podem servir para a produção de biocombustíveis, biocolas, biomateriais, como por exemplo embalagens. Como qualquer outro projeto de investigação, nós chegamos agora ao fim e há outras questões que se levantam em ambos os produtos que foram aqui tratados e por todos os parceiros, portanto, tanto da parte do Centro de Estudos Florestais, como da parte do CIMO, como da parte dos outros parceiros, empresas que nos acompanharam. E, portanto, estou em crer que a partir daqui vamos ter mais desafios, mais projetos em que pensar e em que trabalhar em conjunto.